Oi, gente, bem-vindo a mais um dia da Semana da MAN. Hoje é a terça-feira, vai ser um dia com palestras mais sobre negócios e a gente vai começar agora com o Rodrigo Ribas. Ele vai falar um pouco da BTG e é isso, fica à vontade, Rodrigo. Oi, tudo bem, pessoal? Só me apresentando, Rodrigo Ribas, eu sou sócio aqui do BTG, estou aqui desde 2005. Uh, opa, ixi, dá só um segundinho. Sou sócio aqui do BTG desde 2005. Hoje eu sou da área de Client Service do BTG. Eu faço formador de mercado de empresas listadas. Que é isso, formador de mercado de empresas listadas? A gente conversa com, hoje a gente tem 102 empresas com formadores de mercado que a gente negocia e faz o link entre grandes institucionais, estrangeiros, passando um panorama geral do que acontece no mercado e tentando fazer grandes negócios com esse tipo de investidor, né, que é o grande investidor institucional, as grandes assets, os estrangeiros muito grandes em Brasil, etc. Eu vou falar um pouquinho sobre o banco e depois um pouco sobre mercado de capitais, como que a gente pode usar, né? Hoje, só para você ter uma ideia, o BTG cresceu muito, né, nesses últimos 2, 3 anos. Pra você ter uma ideia, antes da pandemia tinha 1.900 funcionários, hoje a gente está com 4.500 funcionários. Grande parte disso, se eu não me engano, 1.500 são da área de IT, então toda a nossa área de data, de desenvolvimento de sistemas, acho que é um grande foco do banco, né? O foco em tecnologia para a gente crescer num mercado disrupto é o que fez a gente ter esse boom de 2 a 3 anos para cá, né? Outra coisa, com uh, os juros mais baixos e o acesso mais fácil a várias plataformas, a gente estava num momento certo, bem posicionado para conseguir pegar esse ritmo, né? Então, vou falar só um pouquinho do banco na apresentação aqui. Deixa eu só voltar. Então, primeiro, aqui as áreas do banco, né, com o BTG como um todo aqui, né, tem o Investment Bank, a área de Corporate Lending, Sales and Trade, que eu faço parte, a Asset e o Wealth. Então, dentro do Investment Bank, todo o ICM, DCM, IPO, DCM para debêntures, empréstimos, fica toda nessa área de Investment Bank. Área de Corporate e Lending nosso, toda a nossa área de risco, empréstimos e estruturação de operações diferentes ficam embaixo dessa área. A área de sales seria a nossa mesa proprietária, a nossa área de corretora de equities, a nossa área de brokeragem, toda a área que envolve essa parte de FII vem para cá. A parte de asset management é o pessoal dos fundos alocados aqui, que gerem a gestão de fundos, tanto estrangeiros como os locais, e essa parte de wealth management, que foi dos pontos iniciais do banco, que é a gestão de grandes fortunas, que hoje a gente meio que está desmembrado, né? Ela tem a gestão de grande fortuna, aí criou o BTG Digital, que é a plataforma mais de varejo, que é onde o banco entrou com todas as forças. Depois tem a área de Principal Investments, que é o dinheiro dos sócios do banco. Hoje o banco tem, se eu não me engano, perto de 250 sócios, um pouquinho mais. E o dinheiro dos sócios tem um destino um pouco diferente.
Aqui as nossas participações, hoje a gente tem 100% do Banco Pan, tem a Tio Seguros e a IFG, que é de commodities, né? É um banco suíço. Aqui nesse slide está um pouquinho da nossa estrutura, não preciso entrar em detalhes. Está aqui todo o histórico do BTG, né, fundado em 83 como Pactual, como uma distribuidora, depois tem toda a linha do tempo, vai em 2000 e pouco, o BS, 2005 o BS nos comprou, depois teve a crise de 2007, o banco foi recomprado pelo sócio sênior, o André Esteves, que ele tinha criado a BTG, voltou a ser BTG Pactual. 2015 teve um evento que até virou o estudo de Harvard, porque foi o evento da prisão do Esteves, que o banco quase quebrou, que a gente ficou 2, 3 anos aqui bem, vamos falar assim, imagina que você tem a sua previsão de quanto que você vai ter de receita, lucro, a gente ficou 2 anos com toda essa previsão jogada fora. Então, e em 2016, 2017, o banco se reinventou com a parte digital, com essa parte de varejo e a agressividade dos sócios, fez a gente dar a volta por cima bem rápido. Passa aqui o board, gente tem o board é tudo dividido e uma coisa legal, quando o UBS veio para o banco, implementou vários procedimentos aqui, então esses procedimentos criaram um legado para a gente que antes não tinha no Pactual puro, né? Depois do UBS que foi criado vários procedimentos, um dos procedimentos, vários tipos de comitê, de compliance, de ESG, que é o de sustentabilidade, né? O do banco próprio, e diretores externos que nos aconselham, né? Então, a organização do banco. Hoje, o sócio principal é o André Esteves, tem mais ou menos, deve ter perto de 1/3 do banco, e desde 2015 que ele foi preso e saiu como CEO e voltou, criou-se essa estrutura que se mantém até hoje, né, que é o Salute, é o nosso CEO, o Paz é o chefe do Investment Bank, o Renato Santos é o chefe de Corporate Lending, ele também junto com o Góes, que é meu chefe, é o chefe de Sales and Trade. Na Asset, o Eduardo Guardia, ex-ministro, e no Elfa, o Rogério Pessoa. Então, tá aqui a estrutura geral nossa. E dentro dessas estruturas tem subestruturas. Então, qual que é o bonito do banco? É que cada estrutura tem o seu sócio responsável, que faz com que esteja o olho do dono em cima de toda estrutura. Então, toda estrutura tem um sócio responsável que praticamente é o seu negócio. Se eu não fizer nada, o salário aqui no banco é relativamente baixo, a gente é remunerado pelo bônus de performance. Então, se você não faz, você não vai ser recompensado. O bônus aqui a gente é famoso no mercado por pagar bem quem se desenvolve. Então, muitos lugares falam que a nossa estrutura é enxuta, mas geralmente um cara aqui do banco está fazendo o trabalho de 3, 4 de outros lugares. Então, a gente até fala, aqui no banco não tem muito gênio, tem bastante gente que transpira, né? Então, quem transpira está aqui, o pessoal não releva muito para a parte de muito rocket science, né? Aqui estão mais de olho em quem transpira bem. Aqui está só um pouquinho do nosso crescimento nesses últimos anos, de 2018 até 2021, todas as áreas do banco tiveram crescimento significativo. O que a gente leva em consideração, né?
com a diminuição de juros, a gente e esse número grande, eu vou dar um exemplo de bolsa para vocês. A bolsa ficou de 2005 até 2018 com 500 mil CPFs ativos. Então, era um número que nunca se mudou. Aí, o que, que aconteceu? Você tem o cenário de juros baixos, começou a cair rápido. Você tem um cenário de novos educadores financeiros, né? Podemos falar de efeito Betina, né? Começou a pipocar vários tipos de educadores, empíricos, traders club hoje. Então, esse foi um incentivo para todos esses pessoas físicas que ficou de 2005, 2006 até 2017, 500 mil CPFs, pular para hoje 4 milhões e 100 CPFs na bolsa. E a gente ainda acha que isso daí vai dobrar em menos de 5 anos. Então, esse cenário de investir foi uma grande explosão para o mercado financeiro. E essa disrupção com as plataformas, tanto é que de 2018 para cá, você tem um Banco Inter que despontou, um C6, a própria XP, que foi a precursora desse negócio. Então, teve uma disrupção nesse setor, trazendo um olhar diferente que antes nunca teve, né? A gente ficou 10 anos engessados com quem hoje antigamente, né? Por que você iria trocar uma aplicação de 15% ao ano por tentar se arriscar em alguma outra coisa? Então não tinha esse cenário antes, o que mudou bastante para agora. Tanto é que esses dias de desvalorização forte é devido a essa curva de juros voltando, né? Que aí você volta a olhar em várias plataformas, CDB a 10, 12% ao ano. Então, você diminui o ritmo de agressividade de investimentos em equities, né? Equities que eu estou falando na renda variável. Então, a grande beleza do banco, né, que é uma estrutura que todo mundo olha o seu negócio. E é uma estrutura muito ágil, não tem barreiras aqui para eu querer falar com o chefe, com o Big Boss, com o CEO, basta eu levantar e falar, ó, tá acontecendo isso, 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 quer fazer, vamos fazer. Então, a decisão aqui é muito rápida. Então, todas as áreas são muito ligadas. Qualquer visão diferente do mercado, a agilidade de execução é muito grande. Então, esse é um grande diferencial aqui do BTG. Que é um pouquinho das nossas conquistas desses últimos anos para cá, né? Em M&A a gente é o segundo, com o total feito em M&As até 2020, né? Em ICM, que é os IPOs e follow-ons feitos em bolsa, também a gente é o primeiro. Na parte de DCM, que é a parte de crédito também, de operações estruturadas, também estamos entre os líderes. Depois, você vê, tanto é esse boom que eu estou explicando, que é essa disrupção do mercado, né, trazendo para cá, se mostra em nossas receitas, né, a crescente, como foi rápida também para a gente. Aí, em termos de estrutura aqui do banco, né, não tem rocket science, aqui é muita transpiração. Mesmo assim, em qualquer agência vai ranquear a gente como primeiro. Na parte de análise, nosso time de research é primeiro no II, Institutional Investor, vamos falar assim, é o ranqueador principal dos analistas do Brasil, do mundo, né? Então, ele pega a América Latina e cria um ranking dos analistas, a gente está em primeiro nesse ranking. Nosso time de vendas é uma votação feita por clientes, também é o número 1 na América Latina. Então, toda essa parte que você exige um pouco mais, que eu acho que é mais transpiração, a gente está bem em cima aqui, né? Depois,
Isso aqui não. Tô passando rápido, que é só um pouquinho a evolução do banco, é mais historinha daqui vendendo nosso produto. Não tem. Aqui, outra coisa aqui do banco que fez um boom é a estratégia, né? A gente tem muito bem definido as áreas. Então, você tem o nosso Wealth Management, que é quem cuida de grandes fortunas, e dentro disso você tem os agentes autônomos, os contratados e os parceiros. Ele aqui é um nicho. A XP foi precursora nisso e a gente mais ou menos seguiu o modelo, trazendo esses escritórios para cá, que é onde está vindo um fluxo muito grande de, vamos falar assim, middle cap, né, wealth, o pessoal que não era atendido por grandes private banks e não eram atendidos bem pelos bancos, pelos bancões. Então, criou-se esses agentes autônomos que nada mais eram que, até a história meio engraçada, mas gerentes de bancos como Itaú e Bradesco começaram a sair, levar sua carteira de cliente e criar escritórios para aconselhar seus clientes. Esses escritórios foram ganhando corpo, porque você cria uma inteligência diferente dos bancões, uma versatilidade muito maior, então você cria um corpo e o cliente é fidelizado por esses agentes autônomos, né? Então, foi um grande marco que a gente chama XP de ter visto esse potencial dos escritórios de agentes autônomos, que nada mais eram que gerentes de banco que pegavam sua carteira de clientes e criavam um escritório de aconselhamento financeiro. Depois a gente tem a nossa área, o BTG Digital, que é essa proxy da XP. Atualmente a gente comprou a Necton. A Necton é uma corretora que mexe, é um perfil um pouco diferente os nossos institucionais, não são institucionais de desconto, que a gente chama, né? O cara, ele quer serviço. Então, o que a gente entrega de serviço? A gente entrega o research mais premiado. Então, qualquer análise de qualquer empresa que você precisar, a gente vai ter o cara ranqueado número 1, o que mais entende dessa empresa. Então, o nosso cliente institucional está atrás desse conhecimento. O institucional de uma corretora, por exemplo, a Necton, ele não precisa desse research, ele não precisa de um time de sales que a gente tem para, por exemplo, marcar. Sexta-feira teve a carta do Temer, que todo mundo ficou preocupado. A gente conseguiu uma reunião com o Temer para 30 investidores na sexta-noite. Então ele foi explicar todo esse acontecimento. Então, esse tipo de serviço é o serviço que a gente consegue de uma forma rápida para os nossos clientes institucionais grandes. O que mais? Aqui é um pouquinho dos nossos números, voltando só esse rápido aquecimento nosso, exemplifica através de números. Então, vou dar um exemplo: o dinheiro que eu tenho como sócio aqui, ele é remunerado a 17% ao ano, que não é nada mal. Aqui a gente, o chefe aqui é bem agressivo, então ele sempre está pensando em expandir. Aqui tá algumas das nossas aquisições esse ano. O Mosaico é uma plataforma de cashback de pagamento. A gente vê bastante evolução, né? Antiga, como que chama? Bom de Faro. Algumas plataformas juntaram em cima da Mosaico, a gente virou sócio deles. Kinvo é uma administradora de recursos, é tipo um controle de todas as suas carteiras. Tem a
Cavo também, a corretora Fator a gente acabou de adquirir, e o Banco Pan era 50% da Caixa, 50% nosso. Esse ano a gente adquiriu o Banco Pan inteiro. O dia que a gente adquiriu, a ação estava perto de R$ 11, logo após, pelas iniciativas que a gente fez no PAN, ela já está perto de R$ 18. Então, isso num período de 6 meses. Isso é pela agressividade do banco e a iniciativa, né? Quando você sai do governo, você destrava um pouco de valor você destrava o valor das dificuldades de lidar com algo que você precisa de aprovação para quase tudo. Aqui é um pouquinho dos resultados do banco no ano. Então, os nossos custos, né? Então, uma coisa que é legal, você já tem exemplificado, aqui no primeiro trimestre do ano, a gente já tem separado para bônus de funcionários 462 bilhões, que provavelmente vão ser divididos entre os 4.500 funcionários. Acho que da apresentação institucional é só isso. Aí eu vou falar um pouquinho aqui de mim, da minha área, essa parte de equities, né? Então, a gente usa bastante para se comunicar com a empresa em si. Ela conhece a respeito dos seus fundamentos. Só que o mercado financeiro tem várias tecnicalidades que o fundamento não explica. Então, imagina, a maioria das empresas da Bolsa são empresas familiares. Aí o dono da empresa vê um dia a ação subindo 5, outro dia cai 10. Então, quer dizer, hoje eu estou 100 milhões mais rico, hoje eu estou 500 milhões mais pobre. Então, o cara fica desesperado. Então, tem coisas que ele não entende, porque ele acha, meu fundamento está tudo bom, estou performando, vou entregar, então por que eu estou caindo? Então, tem certos detalhes do mercado financeiro que não passam muito pelos fundamentos. Um exemplo, semana passada com a curva de juros aumentando, o que você tem nisso? Você tem um resgate de fundações. Fundação tem o autuário dela em 5% ao ano. Com 5% ao ano, ela se paga. A partir do momento que o juros está acima, a Selic está perto de 7%, ela tem renda fixa a 7%. Então, ela troca todo o dinheiro dela de renda variável para renda fixa. E o que isso implica para a fundação? Vamos supor, tem um fundo, uma asset, tem 10 bilhões de reais sobre gestão. A fundação vai lá e manda resgatar 2 bilhões. Então, desses 10 bilhões, ele está posicionado em alguns papéis. Ele compulsoriamente ele tem que se desfazer dessa sua ação. Então, não importa se a ação está performando, vai entregar, não importa, ele tem uma posição grande de uma ação sem liquidez que ele precisa vender. Então, vai distorcer o papel. Então, esse tipo de informação não é muito que o investidor vê. O investidor menor, pessoa física, não consegue ter acesso rápido nesse tipo de informação. Então, grandes distorções geralmente acontece devido a esse tipo de fluxo. Então, aconteceu. E esse tipo de informação, todo mundo, porque é um rouba-monte muito grande. Se alguém vai descobrir que a Asset X teve resgate de 2 milhões. Automaticamente, os outros hedge funds vão em cima dessas posições dessa asset e vão vender na frente. Então, é uma informação muito delicada que não, é difícil o trabalho em cima. E a gente aqui na mesa vendo todo o movimento de todo mundo, dos grandes institucionais, você já tem o feeling. Então é isso que a gente alerta. No meu caso, eu alerto os meus clientes, que geralmente são empresas
empresas familiares, né? Então o cara tá o dia inteiro aqui, o próprio dono de alguma empresa fica o dia inteiro perguntando por que que me compraram sem ações, por que que me venderam? Então todo esse tipo de resposta é em cima de tecnalidade. Se você tem tecnalidade dar um outro exemplo, uma empresa como Vivo, que tem um aluguel altíssimo. O que que é o aluguel altíssimo? O cara, um hedge fund, ele vende a Vivo, porque ele tá, a hora que ele vende, ele recebe um dinheiro, ele aluga para poder vender, então ele recebe um dinheiro para investir em outra coisa. Por que que ele faz isso? Porque, um exemplo, o Vivo já tem todo o guidance dela, né, todos os números delas previsto. Então, tendo o número previsto, ele fica confortável em vender o papel para obter recursos e investir em alguma coisa que ele acha que vai performar mais. Então, esse tipo de situação também não é uma situação, uh, vamos falar assim, que está nos livros, né? Então você tem que ficar muito de olho em cima. A gente chama de player CDI. Ele vende o que está muito previsível e se arrisca em outra coisa. Então, esse tipo de informação, de informação e de tecnalidade é o que a gente tenta observar aqui para passar para as empresas e para os nossos gestores, caso a gente detecta alguma coisa muito distorcida, o pessoal aqui também faz as suas posições. Acho que eu passei dos 25 minutos, não sei se vocês querem. Bem, Rodrigo, temos duas perguntas aqui. Uma do Matheus, ele pergunta: considerando um cenário de planejamento de saída do país em 2, 3 anos, você acha que vale a pena, hoje, realizar investimento de curto prazo no Brasil? Então, tem que ser bem analisado. Eu acho que vale a pena sim. Eu acho que vale a pena sim, mas é um dia após o outro. Aqui igual a gente fala aqui não tem um dia de calmaria. Dá 2 dias de calmaria, vem um Bolsonaro e fala alguma coisa que estraga tudo pra gente. Então, a gente não tem um dia de calmaria. A hora que você acha, igual veio a carta do Temer aqui, todo mundo ufa, vai dar 2, 3 dias de calmaria. Aí logo em seguida ele já fala alguma coisa que aí vem o Lira e fala, o preço do petróleo tá um absurdo, aí já afeta a Petrobras, que afeta todo mundo. Então não tem a estabilidade, né? É o que a gente sempre fala. Ora, o Brasil nunca vai estar mal igual a Venezuela. A hora que começar a virar uma Venezuela, vem alguém e salva, só que a hora que começar a ficar bom, vem alguém e estraga. Então a gente tá ali na média, tem que saber surfar essa média. A hora que tá muito ruim, vai ficar bom. A hora que tiver muito bom, não espere que melhore. Adorei a resposta. Agora uma pergunta da Isadora. Ela pergunta: como a aquisição do Banco Pan beneficia a expansão do banco, como o BTG já tendo uma presença digital forte? Então, o Banco Pan, ele é totalmente especialista em crédito. Ele atende a toda a classe hoje E, D e um pouco da C. Ele é atendido pelo Banco Pan de alguma forma. Só que antigamente você ficava preso apenas no crédito que o Banco Pan concedia. Com a nossa expansão, a gente está. E isso era uma base de 10 milhões de clientes parados. O cara tinha o crédito lá e não usava mais nada. Então, por que é um cliente totalmente diferente do nosso BTG, do BTG Digital? O BTG Digital é um varejo voltado para uma classe média. O PAN era um banco de crédito com 10 milhões de clientes que não usavam o banco. Ele tinha o crédito lá no automóvel, na moto dele, mas não usava o banco. Com a aquisição do banco agora, a gente está implantando a conta digital do PAN, a gente está implantando o cartão de crédito que antes não tinha para o correntista, que já tem o crédito no PAN. Então, o PAN é um nicho que a gente está olhando, que estava parado lá, com 10 milhões de clientes ativos, que estava obsoleto.
e a gente está começando a movimentar. Então, se o cara que tem o crédito do carro lá, ele vai ter a conta do PAN, ele vai ter poder ter a conta salário do PAN. Então, essa expansão é uma expansão para a gente, por exemplo, se a gente conseguir grande parte do público da Caixa Econômica Federal, já é uma explosão para nós. Então, o PAN é um nicho totalmente diferente do nosso, do BTG, né? Classe E, D e C, e o nosso por enquanto, é um público mais classe média, né? Entendi. Agora temos uma pergunta do Bruno. Você comentou sobre a Player CDI. O movimento da GameStop foi devido a isso? Não, não. O movimento da GameStop foi um grande. Na verdade, ele tem razão. Em certo modo, foi sim. O que aconteceu? O short em cima da GameStop era um short, não foi bem um player CDI, era uma empresa desacreditada, quebrada, cheia de dívida, tinha um short gigantesco que ninguém acreditava que ia recuperar. Começou a jogar no mercado, especulação em cima de uma retomada, virou uma bola de neve em cima do. Eu não lembro exatamente a história que trigou, que deu o gatilho para ter essa zerada, mas como o short em cima era muito grande, você começou a ter um educador, e na verdade foi uma falácia, né? Foi um movimento de manada que hoje a gente vê em muito papel. Você pega, por exemplo, um Café com Ferry, de repente ele fala alguma coisa, você tem uma base de 500 mil pessoas comprando a mesma coisa, dá umas estilingada que a gente não acredita. Pega um papel sem liquidez, sem defesa, dá umas distorções muito grandes. A Bolsa hoje, a Bolsa Brasil, é uma das mais bem reguladas do mundo. O nosso sistema de equities é muito mais regulado que todo mundo pensa. Qualquer tipo de informação dessa chega a carta da CVM automaticamente para a gente. Então, aqui é bem mais difícil acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui você tem um limite para uma pessoa ficar vendida num papel. Então, a bolsa tem várias regras de risco que não permite acontecer o que aconteceu com a GameStop lá fora. Mas eu não acredito que tenha sido um player CDI, né? Player CDI, você tem esse movimento short, mas você tem um limite e o hedge fund está vendido num papel tentando aposta em outro. Não é uma venda estrutural como era da GameStop, né? Que estava cheia, endividada, cheia de problemas. Entendi. Agora vamos para a última pergunta da palestra, é da Mirella. Você comentou que na BTG um funcionário faz trabalho de 3 ou 4 pessoas. Você acha que é um diferencial ou se sente muito sobrecarregado e poderia ser melhor se pudesse dedicar mais tempo a cada tarefa? Não, por isso, o processo de seleção aqui já é um processo, eu não estou falando, não é sobrecarregado, você só é bem dedicado, né? Então, geralmente uma corretora que tem, no caso aqui que é a minha área, tem 50 pessoas, a gente trabalha aqui em 15. Então, o profissional aqui, geralmente, ele é selecionado aquele que tem uma dedicação maior, né? Por quê? Por que tem essa diferença aqui? Porque aqui você sabe que você pode ser dono do seu negócio, diferente de um outro lugar. Aí a qualidade de vida ela tá certa, você acaba que você releva um pouco para pensar mais na frente depois. É isso, então, acabou as perguntas. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo e a do nosso palestrante. Muito obrigada. E aguardem a próxima palestra, galera. Tá, obrigado, gente. Obrigado pelo Agora convite. acho que acabou. Muito obrigada mesmo pela palestra. Desculpa, foi meio. Foi ótimo.
Boa noite, pessoal. Bem-vindo ao segundo dia da Semana da MAN. E o tema da segunda palestra é a matemática no C6, Digital Bank. Vou passar a palavra para o Eduardo Prado. Boa noite a todos. É um prazer estar falando aqui para vocês da MAN. Só para dizer, a primeira vez que eu fui fazer uma palestra na MAN já deve ter mais de 10 anos. A segunda turma da MAN estava se formando, então já fui várias vezes aí, é sempre um prazer estar falando com vocês. Só para eu saber, quanto tempo de palestra vocês alocaram? É meia hora? Isso. Tá bom, então vou tentar manter o tempo. Fiquem à vontade para fazerem perguntas, para me interromper. A ideia é passar um pouquinho rapidamente só para falar quem é o C6 e como que a gente usa a matemática aqui dentro do banco em algumas formas. Então, se puder passar para o próximo slide. O C6 é um banco que nasceu de uma empreitada de investidores aqui brasileiros do mercado financeiro que estavam meio inconformados com como o sistema bancário funcionava, e a gente quis fazer um banco digital completo, um banco que atendesse tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que tivesse uma conta corrente, produtos de crédito, investimentos, enfim, um banco completo. A gente começou a montar o banco em 2018. Esse ano a gente teve um marco bastante importante, que o JP Morgan, que é o maior banco privado americano, investiu no C6 e passou a ser nossos sócios. Eles compraram 40% de participação do C6, então hoje a gente conta não só com os empreendedores locais, mas a sociedade passa a contar com o JP Morgan. Para a gente isso é uma honra. Nosso banco é uma honra e é uma garantia de ter dinheiro suficiente para fazer o funding do nosso projeto. Montar um banco não necessariamente é uma coisa barata, então isso é muito legal. Do mundo inteiro eles nos escolheram, então estamos bastante felizes com isso. A construção do time aqui do C6, historicamente, ela tem 40% de pessoas que vieram de banco e 60% de pessoas que nunca trabalharam em banco. Então é um banco que junta o conhecimento bancário, propriamente dito. A gente acredita que precisa ter gente que conhece banco para gerir um banco, mas também precisa de muita gente boa de tecnologia e que não necessariamente saiba como um banco funciona. É assim que a gente consegue soluções inovadoras para os nossos produtos. A gente, com 6 meses de vida, a gente lançou o banco em agosto de 19. Em janeiro de 19, a gente bateu o nosso primeiro 1 milhão de clientes, e a gente foi o banco que no mundo chegou mais rápido a ter 10 milhões de clientes. A gente chegou a essa marca há um mês atrás, então a gente já tem 10 milhões de clientes, não somos exatamente um banco pequeno, é gente para caramba, 10 milhões. A gente tem alguns reconhecimentos aí no mercado, o melhor processo de onboarding, ou seja, nosso processo de abertura de conta corrente é bastante simples, como a maioria dos nossos produtos. Tá? A gente tenta ter uma comunicação bastante fluida com os clientes. E a gente prima muito pela transparência. A gente não gosta de contratos com letras miúdas ou tarifas escondidas, a gente gosta de ser bastante explícito no que a gente faz. Se puder passar para o próximo slide. Eu sou matemático por formação, estudei geometria diferencial, depois sistemas dinâmicos complexos, fui professor aqui do Instituto de Matemática e Estatística da USP, fiz meu doutorado em Nova York, voltei, lecionei, e há mais de 20 anos eu vim para o setor financeiro. Então, eu sou matemático por formação, que acabei um pouco mais adiante, depois de ter uma carreira como pesquisador, mudei para o setor financeiro. Já passei pelo Itaú, passei pelo Banco Pan, quando ele foi comprado pelo BTG, e desde o final de 2017, ou seja, logo no começo do projeto aqui do C6, eu me juntei aos sócios fundadores para montar o banco. Tá? Então já são aí quase 4 anos de jornada para a gente chegar onde a gente chegou.
Podemos ir para o próximo slide, por favor. Vou falar um pouco de como que a gente pensa e usa a matemática. Como eu falei, eu sou matemático, então minha formação é matemática. Contar um pouco o que a gente usa e o que a gente tem feito aí de matemática dentro do C6. Então, se a gente for para o próximo slide, eu sei que vocês têm cursos aí, por exemplo, de contabilidade. E a contabilidade é a linguagem natural, a linguagem tradicional dos bancos. Quando eu quero conversar, via de regra, dentro de uma empresa, mas especificamente de bancos, eu quero saber como são os resultados de um produto, qual que é a margem de lucro que eu estou tendo, eu preciso seguir um padrão contábil para não virar uma torre de Babel e tá todo mundo falando a mesma coisa. Quando eu falo um número, eu falo, meu lucro foi de tanto, todo mundo entende isso, é antes de imposto, é depois de imposto, todas as regras contábeis, que a contabilidade de banco é um pouco mais específica do que a contabilidade geral, mas enfim, é uma padronização de linguagem. Se a gente vai para o próximo slide, a gente sabe que a matemática, a linguagem matemática, ela já faz parte da vida dos bancos e não é de hoje. Se a gente for para o próximo slide, lá no final da década de 90, quando os bancos começaram a entender que a natureza do negócio bancário é fazer gestão de riscos, é comprar e vender riscos, cada vez mais os produtos foram se sofisticando e a gente foi indo atrás de formas de medir riscos. E riscos nada mais é do que incerteza. Incerteza, de uma forma mais simplificada, é alguma medida de desvio padrão. Tá? Então, aí, estamos falando lá do começo dos anos 2000, virada dos anos do século passado para esse, toda essa visão probabilística, ela passa a entrar na vida do banco. Como assim? Como que isso acontece? Putz, se eu compro dólar, qual que é a chance do dólar subir ou descer amanhã? É maior para subir ou é menor para subir? Vai subir muito ou vai subir pouco? Isso, na verdade, não existe uma resposta determinística. Isso é um fenômeno estocástico. Existe uma distribuição de probabilidades para eu dizer onde vai estar meu dólar amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos e assim por diante. Isso vale para qualquer ativo que eu possa negociar na Bolsa de Valores. Se eu comprar uma ação, qual a probabilidade de ela subir ou descer? Ela segue uma distribuição. E existem vários modelos para a gente entender essa distribuição futura de um ativo. Mas existem outras incertezas. Essas são essas incertezas que eu falei até agora, que é risco de moeda, risco de ação, são o que a gente chama de risco de mercado. Mas a gente tem outras incertezas. Uma incerteza que é bastante importante a gente lidar é o que a gente chama de risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito é a incerteza que eu tenho quando eu empresto dinheiro para alguém, se essa pessoa vai me pagar esse dinheiro de volta ou não. Não é uma resposta óbvia. Se eu pego uma multidão passando lá no meio da Avenida Paulista, eu vou escolhendo, para você eu empresto, para você eu não empresto, para você eu empresto, eu vou acertar mais do que errar, como é que isso vai funcionar? Então, a incerteza no risco de crédito, ela também é modelada, é um fenômeno probabilístico. Quando a gente trata o C6, por exemplo, a gente já está falando de 10 milhões de clientes, você está falando de um volume grande de clientes. Então, você conta muito com lei de grandes números e coisas desse tipo para te dar uma ajuda. Mas você identificar o cliente que, a priori, vai te pagar, ou que tem maior probabilidade de pagar e o que tem menor probabilidade de pagar, é um exercício que pode ser bastante complexo. Você pode ter que revirar muito suas bases de dados, fazer estudos estatísticos, fazer estudos probabilísticos para tentar entender um pouco melhor o teu público e o risco que você vai correr com esse teu público. Se a gente for para o próximo slide, uma outra vertente importante que a gente tem dentro dos bancos, na verdade também, de novo, dentro de qualquer empresa, mas isso os bancos são muito, o apetite
deles, por isso é muito forte, é a questão de buscar eficiência, né? Então, eu quero ser eficiente em tudo que eu faço, isso se traduz de uma forma ou de outra em algum problema de otimização. Eu quero otimizar, não é o caso do C6, a gente não tem agência, mas eu quero otimizar a localização das minhas agências, por exemplo, dos meus pontos de atendimento. Eu quero otimizar meus investimentos. Eu sei qual é o retorno esperado de vários investimentos, eu sei a correlação entre eles, eu quero formar minha carteira ótima, quer seja para oferecer para os meus clientes, quer seja para eu investir, banco propriamente dito, usar minha carteira própria e fazer investimentos de mercado. Então, otimização, essa busca de eficiência, ela também é muito matematizável. Acho que vocês já devem ter feito aí algumas disciplinas que olham pelo menos as otimizações lineares. Via de regra, os problemas que aparecem aqui no banco de otimização são problemas não lineares, então você não consegue usar um simplex para resolver. Muitas vezes a resolução é numérica, mas enfim, esses problemas estão no dia a dia do banco. E mais recentemente, voltando até para a mensuração de riscos, a gente tem falado muito de ciência de dados, né? Eu acho que isso, Data Science virou um buzzword, todo mundo fala de ciência de dados, todo mundo fala de inteligência artificial. E aqui vai um pouquinho da forma como a gente vê essa parte de ciência de dados dentro do banco, que talvez seja a nova fronteira do que não necessariamente a matemática, mas o raciocínio quantitativo, ou seja, a base matemática que a gente tem nos auxilia muito a caminhar nessa direção. A ciência de dados é uma fronteira entre matemática, entre estatística, entre ciência de computação e engenharia. Ela está no meio de tudo isso. Hoje eu acho que não tem nenhum curso específico de ciência de dados, pelo menos para a graduação. Já existem alguns esforços de pós-graduação, mas a gente vê que ela não pertence a nenhum desses departamentos, digamos assim, exclusivamente. Então, hoje, para você ser um cientista de dados, você tem que ter uma noção estatística, mas você tem que ter uma noção de programação, porque você vai tratar muito com algoritmos que não necessariamente já estão construídos, apesar de hoje você ter várias bibliotecas que já trazem aí um sem fim de algoritmos implementados. Mas você entender os algoritmos e saber para que cada um deles serve, em que condição você pode usar cada um deles, e quão eficiente vai ser seu processo. Você está rodando um processo que é online para tomar uma decisão lá na hora, ou se é um processo que você roda em batch, isso faz muita diferença, você saber um pouco de computação e você entender a matemática que está por trás do algoritmo. Você também ter uma visão estatística é importante, porque via de regra você vai trabalhar com grandes bases de dados, então você ter a capacidade de fazer uma análise estatística, uma decomposição em componentes principais e assim por diante, isso ajuda bastante a você entender o problema que você quer modelar. Se a gente passar mais um slide, a gente vem aqui, eu falei um pouco do problema do risco de crédito. Então, o risco de crédito é uma capacidade que você tem de prever ou de medir a incerteza de alguém te pagar de volta um dinheiro que você emprestou. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, pode ser um outro banco, pode ser um país, pode ser qualquer coisa. Você emprestou um dinheiro, você quer saber se você vai conseguir ter esse dinheiro de volta. Esse é o risco de crédito, é a incerteza que a gente tem para responder essa pergunta. Se eu emprestei, eu vou receber de volta? Quando a gente fala de pessoa física, indivíduos como nós, o que os bancos fazem? Eles tentam desenhar perfis de pessoas, e cada um desses perfis, eles têm uma probabilidade ou maior ou menor de te pagar de volta, tá? Então, você tem desde o perfil, digamos assim, menos arriscado, que é o perfil que eu tenho mais certeza que eu vou receber de volta, até um perfil menos arriscado, ou até um perfil que eu tenho certeza que eu não vou receber nada de volta, tá? Se eu tenho essa ordenação, se eu sei
enfileirar meus clientes nesses perfis, eu sei qual que é o perfil menos arriscado, até qual que é o perfil mais arriscado, eu posso fazer a gestão do meu portfólio, para quem eu ofereço crédito, para quem eu não ofereço crédito. E eu sei também quanto que eu vou cobrar esse crédito. Se eu tenho a chance muito alta de receber de volta, o custo, o spread de crédito vai ser mais baixo. Se eu tenho uma chance de não receber mais alta, eu vou ter um spread de crédito mais alto. Com isso, eu sei gerir o meu portfólio de crédito. E como que isso é feito, né? Se eu tenho uma base de dados, se eu tenho uma base de clientes aqui dentro, para a qual eu já ofereci, já dei crédito, eu sei criar uma variável resposta, que é, entre aspas, me pagou ou não me pagou, e daí eu vou tentar correlacionar todas as informações que eu tinha antes da concessão, para ver quais são as informações mais correlacionadas ao pagamento desse crédito. Então, eu posso fazer isso desde usando uma árvore de decisão, usando uma regressão linear, usando algum método não linear, um método de boosting, ou um método, enfim, you name it, o que for mais fácil, o que for mais adequado, é o que vai ser usado. E qual que é a questão, talvez o método mais tradicional hoje de se fazer esses modelos de crédito, de risco de crédito, são as regressões lineares, mas as regressões lineares, elas são boas, elas são robustas, mas quando o volume de dados começa a crescer muito, ela começa a perder, por conta de p-value, ela começa a perder um pouco da capacidade dela discernir todas as informações possíveis. Então, daí é necessário você trabalhar com metodologias não lineares. Tá? Hoje, só para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa abre a conta aqui no C6, e tem todo um processo do cliente autorizar eu fazer uma série de consultas sobre ele mesmo, numa fração de segundos, eu varro o mercado, eu olho os birôs de crédito, olho várias fontes de informação que estão por aí, que são informações lícitas, mas eu trago mais de 4.000 informações sobre cada pessoa que abre a conta. Naquele momento, eu trago mais de 4.000 informações sobre essa pessoa. E eu tenho que lidar com essas 4.000 informações. 4.000 informações é uma base considerável. E eu tenho, sei lá, 1 segundo para angariar todas essas informações, organizar e trabalhar elas para tomar uma decisão de crédito. Então, é uma velocidade, é um tempo muito pequeno para analisar uma base muito grande. Tá? Então, de novo, voltando à questão lá de você conhecer ciência de dados, você conhecer um pouco de computação, se o seu algoritmo ele tem que ser bom na capacidade de trabalhar essa informação, mas ele também tem que ser um algoritmo eficiente, porque eu vou rodar ele num tempo muito pequeno, para ele coletar todas as informações, rodar e me dar uma resposta se eu devo oferecer crédito para essa pessoa ou não. Então, quando a gente fala de informações tradicionais, que são as informações que eu tenho nos birôs, é uma informação que a gente conhece bastante, que a gente trabalha, o mercado trabalha há mais de 20, 30 anos com essas informações, mas o volume tem crescido muito. Cada lugar que você vai, você deixa um pedaço dessa informação. E a ideia é angariar o maior número possível delas para eu te conhecer o mais rápido possível e tentar tomar a melhor decisão. Se a gente passar para um slide para frente, o slide seguinte, a gente também tem as informações, entre aspas, não tradicionais. Eu posso ter foto, eu posso ter texto, eu posso ter uma localização de GPS, eu posso ter um filme, eu posso ter, enfim, uma outra estrutura de dados que eu uso, por exemplo, a tua foto. Se você abre conta no C6, você tem que fazer alguns movimentos, eu tenho que detectar que você é você e que você está vivo, que não é uma montagem feita em cima. Eu preciso de algoritmos para analisar esses filmes e para analisar essas fotos, e, de novo, em frações de segundos. Então, mais uma vez, eu preciso ter algoritmos extremamente eficientes e com uma acurácia grande, né? Eu preciso ser preciso para dizer, puta, esse cara aparece com a foto da sua carteira de habilitação, é você mesmo? Ou fala, não é.
enfim, não só é um volume muito grande de informações, você subir um filme, por mais comprimido que esse filme seja, ele é um volume grande de informações, essa informação é não estruturada, e eu preciso saber lidar muito bem com essa informação num tempo muito curto. Então, de novo, ter um algoritmo eficiente, e que ele seja eficiente e me dá uma resposta boa, ou seja, que ele seja, do ponto de vista matemático, acurado, mas que ele também seja, do ponto de vista computacional, bastante otimizado, isso é muito importante. O meu objetivo é abrir para 95% dos meus clientes, abrir a conta em, no máximo, 4 minutos. É isso que a gente tem perseguido aqui, e a gente tem conseguido fazer isso. Então, tem muita matemática e muita computação por trás aqui para a gente ter certeza que esses objetivos são atingidos. Indo um passo para frente, um slide para frente, então, quando a gente fala de ciência de dados, então, só para lembrar, a gente usa em risco de mercado, usa em várias áreas do banco, a probabilidade tradicional, a estatística tradicional, os métodos de otimização. Ciência de dados eu estou focando um pouco mais, porque talvez seja o que hoje está mais em voga, e o que a gente tem investido bastante tem dado bastante resultado. O que a gente vê como objetivo para tudo isso que a gente está mudando? A gente tem que criar esses algoritmos que me tragam essa noção de predição. Eu consegui adivinhar, quer seja se o cliente vai me pagar um crédito de volta, quer seja se o produto que eu vou oferecer para esse cliente é o produto que ele mais quer. Então, me custa fazer uma oferta para um cliente, e também enche o cliente se ele ficar recebendo um monte de oferta que ele não precisa. Então, eu tenho a capacidade de entender a necessidade de cada cliente, a partir dos dados transacionais dele no banco. Eu entendi pela idade, por onde ele mora, o que ele faz, os produtos que ele usa. Eu posso inferir, esse cliente, o próximo passo dele vai fazer um seguro de veículos, ou ele vai querer viajar, ou ele vai querer fazer a reforma na casa dele e vai precisar de um dinheiro, ou ele simplesmente quer um cartão de crédito. Então, eu tenho sempre que tentar adivinhar o que o cliente vai querer fazer. Esse é o nosso grande objetivo. E para isso, eu tenho que trabalhar muito em cima dessas bases de dados que são gigantescas, e a fantasia que a gente tem basta ter essa base de dados construída e eu coloco os algoritmos rodando em cima dela. Mas a verdade não é bem essa. A gente tem que, na verdade, trabalhar esse dado cru e fazer o que a gente chama de feature engineering. O que é feature engineering? É eu pegar essas variáveis cruas, essas variáveis básicas, e eu, em cima delas, antes de fazer o modelo propriamente dito, eu colocar alguma inteligência em como eu organizo essas informações, como eu faço pré-cruzamentos dessas informações, para eu ter mais chance de ter um modelo eficiente. Tá? Então, eu agrego um valor que não é simplesmente rodar um modelo. Antes de fazer isso, eu tenho uma preparação dessa base de dados, de cada variável, eu tenho um tratamento que eu preciso fazer, desde checar se eu tenho muito missing ou pouco missing, até entender a distribuição básica, e aí a gente volta um pouco para a estatística mais tradicional, até fazer alguns cruzamentos básicos que talvez esses métodos ainda não consigam fazer sozinho isso, para eu alavancar a capacidade do meu modelo aprender o comportamento da minha base de dados para a finalidade que eu estou buscando. Com tudo isso, o que a gente busca construir é cada vez modelos mais acurados, utilizando desde a estatística básica. Se eu conseguir resolver um problema usando regra de 3, é isso que eu vou fazer. Mas se eu precisar usar um deep learning para identificar uma imagem e tomar uma decisão, é isso que eu vou usar também. Então, uma coisa que é interessante, quando eu saí do mundo acadêmico e fui para o mundo bancário, a gente não... aqui no banco, a gente tem um pragmatismo de tal sorte que o que a gente precisa é resolver o problema.
O problema está lá para ser resolvido. A forma como ele vai ser resolvido, se ele é um problema de álgebra, se é um problema de geometria, isso pouco importa. O problema é que ele quer ser resolvido. O que o banco precisa é dar uma solução para aquele problema. Então, a gente tem que ser muito pragmático na forma de focar no resultado que a gente quer obter. Então, isso, eventualmente, é um pouco diferente da forma como a gente pensa quando a gente está na vida acadêmica. Na vida acadêmica, a gente se apaixona pelo problema. Aqui no banco, a gente tenta se apaixonar pela solução. A gente quer achar a solução do problema e, de novo, se for uma regra de 3 que resolve, vida que segue. Se eu precisar de alguma coisa mais sofisticado, não tem problema, também a gente corre atrás. Se a gente passar para o próximo slide, isso aqui é só um exemplo. Então, a gente tem o nosso grupo de cientistas de dados e tem todos os heavy users de dados aqui do banco. O que a gente precisa ter é uma infraestrutura tecnológica que dê agilidade a todo esse processo. Quando a gente vai para instituições mais tradicionais, que tem lá os seus sistemas legados da década de 70, 80, as bases de dados são mais difíceis de se obter, a estrutura tecnológica é mais antiga, os sistemas não são todos integrados. Isso é uma confusão. Você perde muito tempo organizando os dados antes de fazer o seu modelo propriamente dito. A gente, como tem a vantagem de ter desenhado a tecnologia do nosso banco muito recentemente, a gente pôde procurar o que havia de melhor no banco, e aqui só... isso vale para outras áreas, mas falando especificamente aqui da estrutura de dados, a gente correu o mundo para ver o que havia de melhor e mais eficiente em custos. A gente acabou migrando para Google Cloud, então toda a nossa estrutura de dados vive na Google Cloud. Todos os nossos sistemas, produtos, sistemas legados, eles, digamos assim, eles cospem todos os dados para um Google BigQuery, e esse Google BigQuery, entre aspas, tem uma capacidade infinita, ele é escalável. À medida que então, quando eu comecei o banco, essa estrutura era pequenininha, hoje com 10 milhões de clientes, essa estrutura já é bastante grande. Toda a plataforma de data prep, que pega esse raw data e manda para os ambientes de desenvolvimento de modelos, numa estrutura que chama Dataflow, vai para os nossos laboratórios, digamos assim, que também são todos na nuvem. Então, por exemplo, quando a gente entrou em home office na pandemia, a única diferença de eu pegar meu computador e vir aqui para o banco, eu peguei o meu mesmo computador de casa, eu me plugava na nuvem e trabalhava na minha máquina virtual, igual eu estava aqui no banco. Então, a gente teve uma facilidade muito grande para fazer essa migração. Saindo daí, eu vou para um ambiente de integração contínua, que ele pega, digamos assim, a equação do meu modelo e ele já sincroniza com as bases de dados que eu usei para fazer isso. Isso pode parecer tudo muito trivial, mas numa estrutura tradicional, isso é muito custoso. Eu preciso preparar essas bases de dados aqui, nessa estrutura que a gente tem, isso já está automaticamente preparado. E daí eu faço o deploy desse modelo e ele vai para a produção. Então, se é um modelo de concessão de crédito, ele já sabe as informações que ele tem que pegar, ele vai lá no meu BigQuery, ele pega essas informações. Se é um modelo online, ele pega dos sistemas online, passa por todo essa plataforma de analytics, essa plataforma de AI, enfim, chame como queiram, esse pipeline de machine learning, e eu consigo colocar esses modelos no ar de forma muito rápida. Um ciclo de modelagem que num banco tradicional pode demorar de 12 a 18 meses, aqui a gente consegue fazer isso de 3 a 4 meses. Então, isso para a gente é uma vantagem competitiva muito alta. E aqui a gente trabalha basicamente em Python e em R, todo o coding que a gente faz de analytics, majoritariamente em Python, mas a gente usa R também, e a gente consegue essa agilidade muito grande. Uma coisa que é interessante notar é que enquanto eu estou acumulando dado,
eu só estou gerando custos, eu não estou ganhando nada para o banco. Eu começo a ganhar alguma coisa para o banco quando eu transformo esse dado em conhecimento e esse conhecimento em alguma ação. Dou crédito para alguém, não dou crédito para alguém. Vendo um produto, ofereço um produto para alguém, eu não ofereço. Até então, eu só gerei custos. Então, essa plataforma de Data Science, esse nossa estrutura que a gente chama aqui, é um serverless end-to-end machine learning pipeline. E por que é serverless? Porque ele está todo na nuvem. Por que ele é end-to-end? Porque ele nasce no dado e ele termina no deploy. Isso para a gente gera muito valor. Então, junto com uma estrutura de cientistas de dados, a gente tem também uma estrutura de engenheiros de dados, que é quem prepara todo esse ambiente para a gente. Tá? E, se a gente for para o próximo slide, que é o último, o que a gente está tentando fazer é uma coisa diferente de tudo aquilo que a gente já viveu. A gente sabe onde a gente acertou e onde a gente errou nas nossas experiências anteriores, então a gente está tentando fazer diferente para obter resultados diferentes. Então, em meia hora, era isso que eu queria contar para vocês, um pouco da nossa experiência aqui, como a matemática, como a ciência de dados é trabalhada aqui dentro do C6. Bom, nós temos uma dúvida da Miri Silva. Ela pergunta: as informações não tradicionais fazem a diferença no C6? Sim, em alguns produtos elas são fundamentais, eu diria. Elas são mais importantes do que as tradicionais. O exemplo básico é quando você abria a conta numa agência tradicional, você ia até a agência, alguém olhava para você, via que era você, conferia seus documentos. Quando eu começo a fazer isso de maneira digital, eu não tenho mais a agência. Como eu sei que você é você? Tá? Eu tiro foto, eu te filmo, eu vejo você se movimentando para ver que é você e que você está viva lá, que você é uma pessoa de verdade, não é um robô ou não é uma cópia. Enfim, um meme ou alguma coisa que não seja real. Então, por exemplo, esse é um caso concreto que são esses dados não estruturados que levam a gente a ser bastante assertivo, por exemplo, aqui nesse caso de um processo antifraude. Tá? Existem outros processos que a gente trabalha com informações não estruturadas, a gente começa a experimentar algumas coisas com voz, quer seja para identificação de alguém, então você sabe, se você faz uma análise harmônica no som que você emite, eu consigo criar uma digital, por exemplo, então isso também seria uma outra forma de identificar clientes, mas toda a georreferenciação ela é relevante também, enfim, acho que tem um monte de coisas aí que de fato elas trazem um resultado real para a gente. Obrigado pela pergunta, espero que esteja respondida, se não tiver, por favor, pergunta de novo. Certo, muito obrigada, Eduardo, adoramos a palestra, muito interessante o tema, e pessoal, vamos continuar com a nossa programação. Já eu que agradeço a oportunidade.
Bom, gente, para esta última palestra, a gente está aqui com o Lucas Oliveira. Ele é formado pela FEARP em 2019 e atualmente trabalha na UBI em Ribeirão Preto, trabalha na UBI Capital, em Ribeirão Preto, como analista de gestão. Eu passo a palavra para você, Lucas. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite de estar aqui podendo falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória. Confesso que estava pensando um pouco antes de vir para cá, voltar do trabalho, sobre o que eu ia comentar, né? Eu falei com o Matheus que o assunto que eu queria falar era a respeito do potencial mesmo da matemática aplicada a negócios dentro do mercado financeiro, e para isso eu pensei em falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre quando eu vi que talvez um curso com maior potencial assim aplicado para exatas, que é um pouco diferente da administração, talvez resolveria muitos dos problemas que eu hoje em dia encontro. Então, eu entrei em 2015 na faculdade, eu fiz administração. Eu sempre fui uma pessoa que quis fazer economia, até porque no ensino médio meu pai mexia com investimentos, ele mexia com tesouro direto, e aí eu queria ajudá-lo de alguma certa forma, e sempre tive muita facilidade com números e exatas. Tive a ideia aí de fazer engenharia, mas acabei indo mesmo para a parte de negócios mesmo. Não era muito a minha praia ficar mexendo com física, química, apesar de ter facilidade. Então, eu entrei e fiz administração, porque eu entrei na faculdade de 7ª chamada. No meu ano, a USP ela não encheu as vagas necessárias e obrigatórias até a sexta chamada, e isso fez com que eles optassem por reabrir os cursos, né? Então, você podia reescolher. Então, eu escolhi fazer administração em Ribeirão Preto justamente porque a probabilidade de passar em Ribeirão Preto, dado a nota de corte, era muito menor do que a probabilidade de passar em São Paulo em economia, que era o que eu, de fato, estava prestando. A minha primeira opção era a economia diurno na FEA de São Paulo. Mas onde eu estou querendo chegar com isso? Então, eu estou querendo chegar com o fato de que, assim, desde o começo eu sempre busquei trazer um pouquinho dessa mentalidade um pouco mais lógica para as tomadas de decisões. E eu acho que, se fosse para resumir um pouco o porquê que eu acho que o potencial da matemática aplicada a negócios tem muito a ver com o mercado financeiro, é porque muito do mercado financeiro é decisão racional e é uma decisão lógica. E nem sempre as pessoas elas conseguem tomar essas decisões racionais e lógicas o tempo todo, porque às vezes tem algum problema no dia, alguma coisa que faz com que ela não tome a melhor decisão. Então, eu comecei minha trajetória trabalhando numa empresa de consultoria, era uma empresa de marketing e estratégia, algo que, assim, totalmente contra o que eu hoje em dia faço. Eu não gostava muito do que eu fazia, mas, enfim, nunca deixei de tentar agregar um pouquinho. Mas o ponto é que acho que a ideia que nesse primeiro estágio que eu fiz, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar para vocês e dar como dica é que, assim, procure gastar bastante tempo fazendo aquilo que vocês gostem de fazer. Então, mesmo que for algum tipo de assunto específico na faculdade, alguma coisa, sempre tem espaço em todas as áreas para você conseguir aplicar. Saído do meu primeiro estágio, né, eu fui fazer um intercâmbio, e aí, nesse intercâmbio, eu tive contato com uma matéria que envolvia muita aula, muito cálculo, que eu não tive nenhum na faculdade, muita estatística, que era uma matéria bem aplicada de finanças comportamentais. E aqui vai até um pouco de uma dica que eu queria dar para vocês a respeito, assim, sobre aonde eu vejo que tem potencial. Muitos dos estudos de economia hoje em dia, de tomadas de decisões, de alocações de ativos que as empresas fazem para as pessoas, leva como pressuposto de que todas aquelas tomadas de decisões elas vão ter
de fato, assim, a gente brinca em economia de ceteris paribus, né? Tudo mais constante, aquilo vai dar aquele resultado. E, na verdade, não é assim que funciona. Pode vir aí algum comunicado, alguma notícia, alguma coisa que mexe com alguma coisa que a pessoa não estava prevendo. Então, por isso que eu comento que, assim, eu imagino, tem alguns amigos que já são formados em matemática aplicada a negócios e eles sempre comentaram comigo que na faculdade toda tinha muito o viés de você aprender a montar, tipo, de um sistema, aprender a montar um processo para tomar a decisão. E como que toma essa decisão com base mais em números e não com base em achismo, né? Então, quando foi o primeiro momento, assim, que eu achei que eu senti realmente muita necessidade de ter feito uma matéria da faculdade que me desse mais uma base estatística para fazer a atuação, né? Então, depois que eu voltei do intercâmbio, eu comecei a fazer estágio numa empresa aqui de Ribeirão, ela chama FGA. Ela é uma empresa que atua dentro do mercado de sucro energético, então ela é um mercado que mexe muito com mercado externo, porque exportam açúcar, mercado interno, porque fabrica etanol e vende para revendas e postos de combustíveis, então mexe muito com a atividade econômica do nosso país. E aí eu eventualmente fui efetivado lá. Quando eu fui efetivado, eles me colocaram para fazer um trabalho de analista de mercado. Então, o que a gente tinha que fazer era basicamente, assim, entender qual que era o impacto das variáveis dentro do setor sucroenergético e como que isso transpunha para, de fato, o comportamento no longo prazo daquele setor. Então, o que a gente fazia? Que eu acho que aí a base de vocês, que vocês têm, daria muito mais, assim, apoio à elaboração de ferramentas estatísticas e de projeções de longo prazo, que eu não tive na faculdade, que eu tive que aprender isso por conta, e para mim não foi como um estalar dos olhos o que eu tinha que fazer. Então, o que era? A gente tinha que estudar, basicamente, quanto que todas as usinas do setor, elas produziriam de etanol. E aí, dado o quanto de etanol que elas produziriam e toda a curva de consumo de etanol que os brasileiros a gente tem aqui no Brasil, como que seria o preço da gasolina e o preço do etanol na bomba para cada mês. E aí, putz, é super legal na teoria, mas assim, não é muito prático e não é fácil de você imaginar como é que você faz isso na prática ali. Então, você tem que assumir várias premissas, você tem que entender vários comportamentos de mercado, entender vários ciclos, buscar entender, por exemplo, que nem sempre o que acontece no passado é de fato o que vai acontecer agora, e muitas das projeções que vocês veem no mercado, que as pessoas levam como base, é com base no que aconteceu no passado e não com base no que pode acontecer no futuro. Obviamente que as pessoas pensam nos eventos de cauda, né, que a gente costuma brincar, então, pensando numa distribuição normal, é aquela pontinha ali, só que, às vezes, não dá tempo de fazer, então você acaba fazendo e replicando algum tipo de modelo com base em dados históricos, você não consegue fazer alguma maior previsibilidade estatística tão grande assim. Então, eu acho que aí foi o primeiro ponto que, assim, eu acho que, se fosse para dar uma dica, né, como eu estou falando, eu quis trazer um pouco do que eu faria de diferente. Eu acho que vocês têm muitas matérias que envolvem estatística, que envolve você saber analisar dados, que é muito do que hoje em dia eu acabo fazendo, vou acabar chegando nisso, mas que eu acabo fazendo no meu trabalho. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês foi logo depois que eu saí da FGA, né, eu fui trabalhar dentro do Banco Ribeirão Preto, como coordenador de crédito lá, eles precisavam de alguém para cuidar das usinas, então, muito do meu trabalho, eu estava vendo a palestra aqui do Assaf, finalzinho dela, era literalmente calcular aquelas coisas que eles estavam mostrando, então, buscar entender, assim, se a empresa, ela tem capacidade de pagamento, se o dinheiro que é colocado naquela empresa pelos acionistas está sendo remunerado, porque, efetivamente, a gente estava emprestando dinheiro, então, a gente tinha que saber muito bem se aquela empresa ela conseguiria, eventualmente, até fazer um novo financiamento com a gente para a gente manter ela como cliente. Então,
O que eu queria trazer, e que eu acho que foi um pouco no meu final da minha trajetória lá dentro do Banco Ribeirão Preto, que eu vi muito potencial para aplicar modelos estatísticos de análise de crédito, foi, e eu até queria dar como dica também, era a respeito de que existe no mercado o que o pessoal chama de score de crédito. Então, para quem não sabe, tipo, o Serasa hoje em dia, se você pesquisar alguma empresa no Serasa, o Serasa ele tem uma métrica que fala, olha, essa empresa aqui tem um score de 0 a 1.900. Então, ela tem uma boa capacidade de pagamento. Só que tem todo um processo para criar esse valor. Não só isso. Agências de rating, então, como, por exemplo, a S&P, a Fitch, a Moody's, essas empresas, muito do rating que é determinado, então, por exemplo, se uma empresa ela é AAA, se ela é AA+, se ela é A, é baseado basicamente em análise estatística de dados financeiros para determinar se aquela empresa tem aquele tipo, para determinar qual que é o rating dela. E aí, eu acho que isso é uma área que a gente tem que fazer aqui no nosso país. Nos Estados Unidos, para ter um pouco de ideia, o rating pessoa física é muito importante. Então, desde cedo, jovens pais dos Estados Unidos, eles passam a dar no cartão de crédito para uma criança e para ela ir gastando na cartão de crédito, para ela ter um score bem positivo, para depois, eventualmente, quando ela for pegar aí um empréstimo para fazer faculdade, algum tipo de coisa, algum desses casos. E aqui a gente não tem isso. Muito das decisões, elas não são baseadas nisso, elas são baseadas em questões mais assim, digamos assim, garantias de que uma operação pode ser dada, o passado, como eu disse, bastante, que fazia as projeções, então não assume-se como que a empresa vai se comportar ali para frente, e isso tem mudado, e eu acho que é um campo, é um caminho que, assim, toda a matemática envolvida por trás de cálculo de balanço não é uma coisa complexa, não envolve muita coisa além de projeções e nem nada. Balanço financeiro, contabilidade é basicamente débito e crédito, no final o ativo tem que ser igual ao passivo mais patrimônio líquido, então a conta, ela não é tão complexa de fazer, só tem várias caixinhas onde você precisa saber colocar as coisas. E aí, o que eu queria comentar com vocês agora é sobre um trabalho que eu estou fazendo agora na faculdade, no meu novo trabalho, né? Eu saí do Banco Ribeirão Preto e estou trabalhando dentro de uma gestora aqui de Ribeirão Preto, chamada Obi Capital, em que, basicamente, o meu trabalho lá dentro é fazer gestão de carteiras. Então, assim, a gente tem que estudar todo o perfil do cliente, saber quanto que a gente tem que alocar em cada tipo de ativo para ele, entender se aquilo casa com as expectativas de retorno que ele tem, com os planos que ele tem ali para frente na vida dele. E não só isso, eu acho que a gente interpreta muita coisa econômica. Então, uma das primeiras coisas, eu entrei agora faz um mês, uma das primeiras coisas que eu estou fazendo é basicamente estudando sobre inflação. E aí, acho que nada mais se aplica tanto a gente vive num mundo de dados, a gente vive num mundo onde tudo você consegue encontrar e tudo, eventualmente, depende de alguma análise estatística e de uma interpretação dessa análise estatística. Então, para vocês terem uma noção, dentro do IPCA existem mais de 450 itens, então existe desde o chuveiro, o preço de chuveiro que a gente toma banho todo dia, até, sei lá, o preço da energia elétrica que está dando problema agora por conta da crise hídrica. Então, tem de tudo, literalmente de tudo. Então, basicamente, grande parte do meu trabalho, hoje em dia, é um trabalho que envolve estatística. Então, você tem toda essa base de dados, você precisa saber o que esses dados eles representam, se foi um evento esporádico, se não foi um evento esporádico, como que faz a projeção disso. Então, tem muitas variáveis que você tem que assumir. Então, será que ele vai se comportar igual se comportou no passado? Será que o aumento da taxa Selic agora não vai derrubar? Tem que derrubar, mas quanto que isso derruba? Como que mede isso? Então, a ideia que eu acho que
muito da base do curso que vocês têm que não tive na administração, que eu sinto falta hoje em dia e que tenho que estudar por conta, é isso, sabe? Eu acho que um pouco da parte, cada vez mais o mercado, ele tem se demandado para contratar pessoas que enxergam as coisas de maneira sistemática, que conseguem olhar um problema, traçar várias etapas e planos para resolver um problema e dar uma solução para o problema para aquele cenário e, eventualmente, rodar algum tipo de programa para, olha, nesse cenário aqui a solução do problema é outra, e que na faculdade de vocês, eu imagino que vocês têm muito mais contato com dados, contato com estatística, contato com projeções de modelo estocástico, que não tem tanto na administração, na verdade na FEA não tem quase nada, na economia tem um pouco, mas é um pouco mais voltado para a econometria e não envolve tanto, assim, projeções de empresas, por exemplo, não envolve um trabalho tão grande com dados, e que eu imagino que na matemática aplicada a negócios aplique-se muito mais isso, porque a ideia do curso é essa, a ideia do curso é conseguir trazer soluções e meios de trazer um pouco da matemática para soluções de problemas. E não é só na área do mercado financeiro, eu acho que a área do mercado financeiro isso é onde fica isso muito evidente, mas, por exemplo, em recursos humanos, tem como você trazer matemática para você criar um critério para definir se a pessoa precisa ou não melhorar em aspectos X, Y, Z. Então, criar critérios, eu acho que criar critérios é muito do trabalho de que em matérias subjetivas a matemática aplicada a negócio poderia resolver e que a gente sente, muitas empresas sentem muita falta disso. Então, assim, resumindo, não quero me estender muito aqui, também não quero ficar muito prolixo. Eu acho que o curso de matemática aplicada a negócios, hoje, eu com 24 anos, talvez seria um curso que eu, com a cabeça que tenho agora, faria no meu ensino médio. Lá no meu ensino médio eu prestaria esse curso, porque sei que isso é um tipo de coisa que tem pouca gente que sabe, tem muito menos gente ainda que é especialista nisso, e muito do que é feito sem processos sistemáticos e sem planejamento matemático envolvido, então modelagem de problemas e etc. Então, eu acho que tem um mundo muito grande pela frente ainda para se construir na profissão de vocês, é um curso que cada vez mais vai ter ascensão, principalmente pelo conta de que agora muitas empresas estão trabalhando com o modelo home office, então não tem muito daquele problema, sair daqui de Ribeirão, ir para São Paulo, será que não queria fazer isso, tudo mais. Então, isso são grandes mudanças que a gente está tendo. E eu acho que, não sei se todo mundo sabe, mas recomendaria vocês lerem, existe um fundo de investimentos americano, criado por um matemático, na verdade, ele chama Gene Simons, o fundo chama Renaissance, ele basicamente é o fundo que tem maior retorno de investimento, historicamente, do mundo. E lá é um fundo que basicamente utiliza processos quantitativos para tomada de decisão. Então, hoje o pessoal lá do meu trabalho comentou um pouquinho sobre como é que é um pouco esse processo lá dentro, porque tem no livro. E aí a ideia é o seguinte, o pessoal tirou várias fotos de como que todas as variáveis econômicas se comportaram no tempo, e aí, buscando achar padrões de comportamento de ações, de juros, de decisões empresariais, que eles tomam as decisões se eles compram ou não compram aquele determinado tipo de ação. Então, é algo extremamente, assim, criativo e que não tem muito limites para onde a mente humana nesse tipo de trabalho consegue chegar. Mas, para isso, você precisa saber muito bem qual que é o processo e o método para aplicar. O que eu acho que, como eu disse, hoje em dia é o que eu mais passo tempo fazendo, é estudando aquilo que eu não tive na faculdade. Então, se fosse para dar dica para vocês, estudem bastante estatística, porque se vocês forem para o mercado financeiro, independentemente da área que vocês forem trabalhar, vocês vão conseguir agregar de qualquer maneira, se vocês souberem um pouco de estatística e estatística aplicada.
Obrigado. Bom, Lucas, nós temos uma pergunta, também se chama Lucas, seu xará. Ele pergunta: você recomenda algum livro em específico para estudar a parte estatística necessária para o mercado de trabalho? Um livro Olha, ou algum conteúdo? eu recomendo sim, eu acho que, na verdade, é até um livro que eu tenho curiosidade para ler. É um livro que eu sei que pessoas que eu acompanho já leram e sempre recomendam esse livro. Ele é um livro que chama, é de um autor chamado Mandelbrot, Benoit Mandelbrot, e ele trata muito sobre como que você posiciona os seus investimentos, as suas decisões em modelos de cauda. Então, é basicamente sobre tudo isso que eu estou falando. Então, assim, ao invés de você tentar projetar as coisas na média, como é que você se protege da cauda? Porque a cauda sempre acontece, e ela acontece mais frequente do que, de fato, estatisticamente, a probabilidade dela acontecer é. Então, vou dar vários exemplos. Tipo, acho que tem. Não sei quem. Uma vez eu vi isso aí que. Se você pegar todos os eventos extremos de pandemia e colocar isso numa projeção, numa curva normal, putz, todos erraram, sabe? Tipo, vou dar um grande. Acho que um exemplo mais idiota do que isso é a pandemia que a gente está vivendo agora. Quantas e quantas projeções de número de casos de Covid teriam no mundo, número de mortes foram feitas lá no começo, foram feitas agora e todas se fizeram erradas. Então, esse é um ponto que, nesse livro, trata-se muito sobre isso, de como é que você faz a modelagem das caudas de uma distribuição normal. Ok. A próxima pergunta é minha mesmo, então vou fazer por aqui por voz. Eu queria saber com relação ao seu intercâmbio, quando você foi para a Alemanha, como que foi sua experiência e, inclusive, quando você voltou para o Brasil, como que o mercado de trabalho te aceitou com relação ao seu intercâmbio? Foi promovido, tudo, essas coisas? Olha, aqui, quando eu voltei do intercâmbio para cá, o mercado de trabalho me aceitou com muitos bons olhos. Eu acho que ele não é algo que é exclusivo, né? Então, não é pelo fato de você ter feito intercâmbio que você vai ou não vai conseguir menos oportunidade, mas ele certamente é algo que ajuda. Então, quando eu voltei para cá, eu estava no meu último ano de faculdade e eu estava fazendo entrevista para trabalhar na FGA. Quando eu falei que eu fiz intercâmbio, já houve todo um processo durante a entrevista diferente das perguntas que as pessoas estavam fazendo para mim. Então, as perguntas estavam sendo muito mais perguntas maduras, assim, para saber o que eu aprendi, o que eu vi lá que eu trouxe para cá, que é muito isso que eu estou falando, que eu comentei agora com vocês. Então, finanças comportamentais é algo aqui no Brasil que, putz, muito de finanças comportamentais é comentado apenas na parte de vieses e o que a gente tem de comportamento e não tem muita prática. E o que eu tentei trazer um pouquinho de lá para cá foi isso, sabe? Então, inclusive, o meu TCC foi na área de finanças comportamentais, justamente para medir o grau de racionalidade na tomada de decisão entre os alunos da administração e da economia, da economia e da ESSEC. E um pouco da contabilidade, mas da contabilidade não teve amostra suficiente para concluir. Mas o ponto é que, assim, nem tanto um administrador que não tem tanta matéria voltada para exatas e um economista que tem muita matéria voltada para exatas, na tomada de decisão para investimentos, os dois, você não conseguia concluir que o economista tomava decisões mais racionais do que o administrador. Então, tipo, será mesmo que toda a bagagem de exatas, ela traz mais vantagem? Eu sei que traz, mas o ponto é, nem sempre consegue ser aplicado isso. Ok, então acho que as perguntas acabaram. A gente agradece pela sua presença, estamos muito contentes de tê-lo aqui. E para os espectadores que continuem aí, porque logo logo temos o sorteio. Obrigado, Lucas. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau.
Boa noite a todos. Agora nós estaremos realizando o sorteio do segundo dia de apresentações. Hoje será sorteado uma doleira. Então, já foi computado todos os participantes que preencheram a lista de presença do dia de hoje. E agora vamos estar colocando os números do sorteio de todo mundo para estar efetuando e encontrando o ganhador. Então, pronto. 156 pessoas. Sortear agora. Número 72. Então, hoje o João Gabriel Tolho dos Santos foi o ganhador da doleira. A gente vai estar entrando em contato com você. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença e até amanhã, esperamos vocês.